Olá galera, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo com saúde, gozando de boa saúde. Pois bem, nós hoje aqui vamos estar abordando números decimais na visão de conjunto dos números racionais, certo? Mas para isso é necessário compreender, entenda o que são números decimais. Os números decimais são algarismos que possuem uma vírgula em sua composição, podendo ser denominador igual a 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, etc. e tal. A título de exemplo, nós temos aqui um universo numérico, bem legal, produzido aqui, extraído de uma fonte que eu vou estar citando aqui, supracitando lá embaixo depois, essa fonte dessa imagem. E assim, o que nós percebemos que o conjunto dos números racionais tem dentro dele o conjunto Z e o conjunto N. O que significa para a gente conjunto Z e conjunto N? Conjunto N significa conjuntos naturais, que são estes números positivos, e o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, que são os positivos e os negativos juntos. Isso significa que tem dentro dele o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números inteiros e naturais, certinho? Então, partindo dessa compreensão, observe que o conjunto Q ele tem números inteiros e naturais que formam esse número racional. Ou seja, partindo do princípio da fração. A fração ela tem um numerador e um denominador. O numerador nós chamamos de dividendo, enquanto que o denominador o chamamos de divisor. Ao fazer essa divisão, esse número pode dar exato ou não exato. Se der exato, ele é considerado um número racional. Se também não der exato, ou seja, der um número não exato, mas porém esse número não exato tendo um período, ou seja, uma repetição de algarismo, melhor falando aqui a linguagem do pessoal de sexto ano exclusivamente, observe que nós vamos ter aqui, posteriormente, também um número racional, certo? Então, ele é racional se vier na forma de fração, na forma de número decimal, ou se tiver um número decimal, porém esse número decimal não exato e periódico, logo você vai estar considerando ele também um número racional. Então, concluindo essa primeira parte aqui dessa discussão, os conjuntos numéricos são formados por algarismos naturais, inteiros, racionais e irracionais, onde se encaixa os números decimais, reais e complexos. Quando se fala em números reais e complexos, claro, não estou aqui voltando às situações, porém vou estar adiantando alguns conceitos, mas assim eu quero afirmar a vocês que também isso serão conteúdos vistos posteriormente, tanto o conjunto dos números irracionais, reais e complexos, certo? Não se assustem. Aqui também quero mostrar a vocês como se lê os números decimais. Nós temos aqui um número que é 0,3 que se lê 3 décimos, lê-se 3 décimos, logo 3 décimos. Então, o próximo número que nós temos aqui é 0,65, que lê 65 centésimos. O outro número é 0,326, que se lê 326 milésimos, ou seja, 3 casas após a vírgula. 5,325, que se lê 5 inteiros, e 325 milésimos, ou seja, 3 casas após a vírgula, está na casa do milésimo. 17,4
48, que se lê 17 inteiros e 48 centésimos, ou seja, por que 48 centésimos? Duas casas após a vírgula, isso significa que esse número foi dividido por 100, né? Então, pessoal, tenho aqui 213,5, 213 inteiros e 5 do décimo. Observe que após a vírgula só tem uma casa, então na casa do décimo. 5,003, 5 inteiros e eu tenho aqui 3 milésimos. Observe que eu tenho 3 casas após a vírgula, então logo se lê 3 milésimos, a parte decimal. 7,12 eu tenho aqui 7 inteiros e 12 centésimos, ou seja, esse número foi dividido por 100, logo duas casas após a vírgula, aí nós temos na casa do centésimo. 1,32, 1 inteiro e 32 centésimos, duas casas após a vírgula, e assim foi essa nossa leitura de números decimais, né? Observe que a leitura de números decimais ela tem que estar obedecendo a casa do centésimo, milésimo, décimo, centésimo e milésimo. Também tem as operacionalidades, né? Iniciando aqui por adição e subtração dos números, né? Adição e subtração dos números, nós temos aqui adição e subtração dos números decimais, onde também tem um critério a ser obedecido. É importante ter muita atenção durante a realização das operações dos números decimais. No caso da adição e subtração, as vírgulas de ambos os conjuntos precisam estar sempre alinhados. Então, confira aqui alguns exemplos que a gente tem para mostrar a vocês. Vamos lá na adição. Na adição, no exemplo 1 aqui, eu tenho 13,14 mais 4,879. Se a gente somar isso aqui, observe que a soma total que vai acontecer é 18,019. Observe que até o resultado a vírgula tem que estar alinhada com as parcelas que nós utilizamos para estar somando. Tem que estar vírgula embaixo de vírgula. Então, ou seja, alinhar significa escrever uma vírgula embaixo da outra, sempre na adição. E esse mesmo procedimento vai acontecer também na subtração. Observe que eu tenho aqui 7,37 menos 2,8. Olha lá, o resultado, o resto, a diferença, foi igual a 4,57. E que 4,57, que é o resto da diferença, foi obtido aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Não se esqueça disso. O mesmo também aconteceu lá na adição, vírgula embaixo de vírgula, certo, galera? E assim encerramos aqui a nossa aula, né? Onde nós debatemos aqui o conjunto dos números racionais e na sua forma decimal, principalmente utilizando os algarismos decimais, certo? Um abraço a todos, tenham um bom dia.